Estamos iniciando mais um programa Encontro Marcado aqui pela sua TV Câmara, canal 4.1. O nosso tema de hoje é um tema muito importante, é o suicídio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 40 segundos morre uma pessoa de suicídio no mundo. E para falar desse assunto, nada mais importante do que realmente quem entende do assunto. E nós trouxemos hoje aqui os nossos convidados, o psicólogo Tiago Campos e o psiquiatra Francisco Honorato. Francisco e Tiago, sejam bem-vindos ao nosso programa. Queria agradecer, Modesto, por esse convite, agradecer à TV Câmara e agradecer a todos os componentes da Comissão de Prevenção ao Suicídio. É um momento ímpar para a gente, principalmente desde 2015, que a gente vem trabalhando com esse tema aqui em Barreira, e um momento como esse só vem engrandecer e atingir o nosso principal objetivo, que é estar diminuindo esses dados epidemiológicos que são assustadores. Nossa imensa gratidão, Modesto, por esse espaço, pelo convite, né? A todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara. É de extrema importância falar sobre o suicídio e abrir um espaço na mídia a respeito desse assunto é um avanço muito grande. Nós precisamos justamente de oportunidades assim, para estar levando informação de qualidade, informação segura, para que consigamos assim estar combatendo esse mal que assola a nossa sociedade de maneira tão silenciosa. Doutor Francisco, o suicídio pode ser realmente considerado uma questão de saúde pública? Com certeza, Modeste. Para a gente que vem trabalhando esse tema há 2 anos, isso faz com que a gente comece a ficar bastante incomodado com esses dados epidemiológicos, porque é um tema que até 2 anos atrás, aqui em Barreiras, no oeste da Bahia, não se falava sobre suicídio. E por essa iniciativa de alguns voluntários, hoje é um tema que vem sendo trabalhado nas mídias, por isso nós estamos aqui. E é um problema de saúde pública, sim. Por quê? Não só o suicídio, mas como a saúde mental de uma maneira geral. Porque é uma área da saúde que é esquecida. Existe uma negligência, não só do poder público, mas nossa também. Trazendo para a questão do suicídio, é muito importante estar falando sobre isso, e nessa questão de saúde pública, porque o que é que acontece? Se a gente for estudar a fundo o suicídio, os dados epidemiológicos, nós chegamos à conclusão que o problema é nosso. Nós, profissionais da área de saúde, nós, sociedade civil, nós, sociedade organizada, porque são dados que, com uma simples atitude, com um simples falar sobre o suicídio, a gente pode estar mudando esse problema de saúde pública que assola não só Barreiras, não só o oeste da Bahia, não só Bahia, mas como o Brasil inteiro. Tiago, pelo visto, um problema de tamanha importância, mas parece que existe uma espécie de regra para não se falar do assunto. O que acontece? Bom, nós temos o suicídio como ainda um assunto tabu, né? É muito recente, por assim dizer, considerando que é um mal que está no meio da humanidade aí desde os nossos primórdios. Então é muito recente a iniciativa da Organização Mundial de Saúde, né, que vem chamando a atenção das instituições em cada país para que se trabalhe essa questão. Bom, recentemente, e por recente eu menciono aí alguns anos, né, 2, 3 anos, nós temos um aumento no interesse e aumento na busca por informação a esse respeito, né? E nós temos hoje cartilhas para profissionais de saúde, cartilhas para profissionais da mídia, para que durante as nossas atividades como profissional de saúde, como profissional de mídia, possamos abordar o tema suicídio de maneira consistente, de maneira correta, pautada na ética, no respeito, mas, sobretudo,
visando a prevenção, né? Eu costumo dizer que falar sobre o suicídio, e a melhor forma de fazer isso é falando sobre vida, né? Que é justamente a mensagem que a gente busca passar, é que existe sim uma alternativa, existe sim uma outra maneira. E muitas vezes a mídia e as pessoas, mesmo aquelas que têm um caso de suicídio ou de tentativa nas suas famílias, elas evitam falar no assunto por vergonha, por medo e, em outros casos, por um certo receio de se falar sobre esse assunto. Será que eu não vou estar induzindo outra pessoa a estar cometendo um ato desse tipo? Quando, na verdade, é justamente o contrário. Quando você fala de maneira conveniente, de maneira atenciosa e empática, você promove prevenção. É um fator de proteção. Esse dado da Organização Mundial de Saúde, ele é alarmante. Em cada 40 segundos, uma pessoa morre de suicídio. Mas, doutor, como falar do assunto sem promovê-lo? Na realidade, Modesto, o que é que acontece de uma maneira geral? Existe uma cultura que, se falar sobre suicídio, você vai estar estimulando as outras pessoas a se matarem. E que isso, os estudos nos últimos anos, vem mostrando ao contrário. Que a questão do suicídio, quanto mais você fala, quanto mais pessoas têm acesso a esse tema, mais pessoas procuram ajuda e conseguem reverter todo esse quadro, todo esse comportamento suicida. É muito importante que a gente tenha essa consciência, porque existe hoje ainda no nosso meio alguns setores de grande repercussão nacional, que existe algumas pautas, alguns critérios que eles não podem falar sobre suicídio, enquanto que os estudos mostram que é o contrário. Falar sobre suicídio está prevenindo as pessoas de tirar a própria vida. Para você ter uma ideia, Modesto, até 2015, na Índia, era tratado o suicídio como crime. Na Índia, o suicídio era um caso de polícia. Quem cometia suicídio até 2015 na Índia, se conseguisse efetivar e tirar a própria vida, todo o patrimônio que ele tinha ia para o governo. E se não conseguisse tirar a própria vida, sobrevivesse, poderia pegar até a pena de morte. Então, assim, esse conceito ainda permanece até hoje ou não? Não, na Índia mudou em 2015. Mas tem alguns países ainda que existe isso. Então, isso, cara, é uma coisa que não dá para entender. Todos os estudos mostram hoje que o suicídio é um problema de saúde pública, não é um caso de polícia. Tiago, quais são os principais motivos que levam uma pessoa a tentar contra a própria vida? Bom, é um assunto muito complexo, é um tema complexo, porque as suas causas elas são tão complexas quanto o próprio comportamento humano. Mas existem alguns fatores que o meio acadêmico chama de fatores de risco, que a gente observa que eles estão presentes na maioria dos casos. E em qualquer material adequado, né, um material que tenha uma qualidade de informação boa, você vai encontrar alguns fatores como sempre presentes. Por exemplo, grande parte, né, e aí essa porcentagem chega a 90%, talvez mais que isso, 90%, dos casos de suicídio são atribuídos a pessoas que foram ou poderiam ter sido diagnosticadas com transtorno mental. Né? As pesquisas apontam que os casos de suicídio acontecem na faixa etária de 15 a 29 anos. A questão da falta de perspectiva pode ser um fator de risco? Com certeza, Modesto, porque o que é que acontece? Pegando um gancho do Tiago, quando a gente está falando sobre suicídio, é muito importante que a gente tenha essa compreensão, levando em consideração a questão dos fatores de risco, porque eu vou mais além, Tiago. Os estudos hoje mostram que é quase 100%.
de todas as pessoas que cometem suicídio tem um transtorno psiquiátrico por trás. E nós que trabalhamos com saúde mental, nós temos essa consciência e a certeza que é uma causa de morte que pode ser evitada. Essa falta de perspectiva na realidade, Modesto, são sinais e sintomas de um transtorno psiquiátrico, inclusive o suicídio. O suicídio, ele é um sinal e um sintoma de um transtorno psiquiátrico. E quando essa pessoa busca essa ajuda, tem esse acesso, a gente consegue reverter todo esse comportamento, porque na realidade, o paciente que tem um comportamento suicida, ele não quer se matar. Ele tá passando por um problema, por um sofrimento, que são sinais e sintomas que limitam completa a sua vida e que leva a ele ter esse pensamento ambivalente, que ele não sabe discernir o que é morrer e o que é viver. Só que o sofrimento é tão angustiante que chega um momento que ele perde todas as forças e chega a cometer o suicídio e tirar a própria vida. Estamos apresentando o programa Encontro Marcado, falando hoje com o psiquiatra Francisco Honorato e o psicólogo Tiago Campos. Vamos ao nosso intervalo, voltamos daqui a pouquinho.